No nosso encontro no mês passado, a gente começou a história de Jonas e vimos o capítulo 1 e 2. E vimos algumas coisas que eu vou fazer. Se você não estava presente, eu vou fazer um resumo bem rapidinho aqui para você se situar da situação. Jonas era um profeta aristocrata, era um profeta que profetizava na realeza, era um profeta que era muito nacionalista, era um profeta que defendia muito o seu povo, fazia de tudo pelo seu povo. Só que isso também trazia alguns problemas, certos preconceitos para a vida de Jonas. E um deles era crer fielmente que somente os judeus, os pertencentes ao povo de Israel, eram escolhidos por Deus para irem para o céu. E quando Deus chama ele para ir pregar para Nínive, um povo tão cruel, um povo que fazia tanta maldade, cometia tanta perversidade, ele entra em parafuso, ele se nega. Muitos, e é claro também que pode ter incentivado esse desespero de Jonas, relatam que ele deve ter ficado com medo, sim, porque os assírios eram bárbaros, eles cometiam barbaridades realmente com aqueles que ousavam discordar deles em algumas coisas. Mas o principal, e que a gente vê ao longo do livro de Jonas, é que Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele não queria. Ele queria, na cabeça dele, eles não mereciam a salvação. Somente os judeus que seguiam a lei de Deus mereciam a salvação. E esse era o entendimento errado que Jonas tinha. E aí ele foge. Ele vai para o outro lado de Nínive. Ele vai para o outro lado, ele foge, ele vai para Jope. Aí todo mundo sabe, ele entra no navio, no barco, no navio, começa uma grande tempestade, ele fica dormindo, os marinheiros entram em pânico com a tempestade, até que eles se desesperam, clamam aos deuses deles para que a tempestade parasse, não encontram um motivo, até que Jonas se toca e fala, é por minha causa que essa tempestade está acontecendo. Me jogue ao mar que aí a tempestade vai parar. Os marinheiros relutam um pouco em jogar ele ao mar, mas vão lá, decidem e jogam. Jogam ele no mar, a tempestade para. Os marinheiros creem em Deus na hora, louvam a Deus pela calmaria da tempestade, reconhecem em Deus como o Criador dos céus e da terra, que tem controle sobre todas as coisas. E Jonas está ali afundando no mar, quando de repente, no último suspiro de vida dele, como ele fala no capítulo 2, quando as algas enrolavam no seu pescoço, Deus providencia um peixe para que engolisse Jonas ali. E dentro daquele peixe, Jonas se quebranta, Jonas tem o coração quebrantado, Jonas compõe um salmo, que é o do capítulo 2 inteiro, um salmo, um louvor a Deus, pela misericórdia de Deus, por mesmo ele tendo fugido de Deus, Deus ter ali providenciado a salvação para ele através do peixe. E aquilo que eu já quero fazer o link com a pregação de hoje está no versículo 9, em que fala, do capítulo 2, versículo 9, onde Jonas fala, eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Essa tradução que eu estou lendo na NVT fala livramento. Muitas outras traduções, a NVI inclusive fala salvação. Jonas reconhece, no meio do abismo, que somente do Senhor vem a salvação. E ali a gente entra no capítulo 3, que é o texto que a gente vai refletir hoje. Vou ler ele de maneira corrida e depois a gente vai entrar em alguns detalhes. Depois disso, 3, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor.
devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Então, o que acontece? Lá na barriga do peixe, Jonas se quebranta, reconhece que a salvação vem do Senhor, e Deus fala, pronto, não precisa mais ficar aí. O peixe vomita Jonas, e agora Deus manda Jonas de novo para Nínive. Eu vou analisar esse capítulo por dois olhares. Um olhar para Jonas e um olhar para Nínive. E vou falar sobre algumas características, tanto de Jonas quanto das pessoas de Nínive, que podem edificar a nossa vida e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa, a gente vai falar sobre um olhar para Jonas. E a primeira característica que a gente consegue enxergar na vida de Jonas é que Jonas recebe uma segunda chance. Deus permite recomeços. Quando a gente olha os dois primeiros versículos do capítulo 3 e os dois primeiros versículos do capítulo 1, a gente vai ver muita semelhança. No capítulo 1, Deus fala, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. No capítulo 3, ele fala, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. É interessante quando a gente olha para Jonas e olha só para o capítulo 3, parece que nada aconteceu. Parece que estava começando tudo do zero. E era realmente isso que Deus estava fazendo com Jonas. Deus tinha pegado Jonas, tinha trabalhado na vida de Jonas, tinha deixado ele passar pela transformação na barriga do peixe, chegou para ele e falou assim, Jonas, vem cá, vamos começar de novo? É igual quando um casal de namorados começa a brigar, briga e tal, aí fica com saudade, vai fazer as pazes, aí chega, pede um desculpa para o outro, um vira para o outro e fala, tá bom, vamos começar do zero? Vamos esquecer o que a gente fez? Vamos esquecer o que aconteceu? E vamos começar do zero? É praticamente isso que Deus falou para Jonas. Vamos começar do zero? Eu vou apagar tudo o que aconteceu e a partir de agora eu vou falar para você, apronte-se e vá para Nínive. O que a gente consegue entender com isso? Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha passado, não importa aquilo que você tenha vivido ou o que você tenha feito de errado. Se você se arrependeu, se você teve o coração quebrantado, Deus perdoa e começa do zero. Ele começa uma nova história na sua vida, independente daquilo que você tenha feito. Jonas tinha fugido. Jonas tinha se rebelado contra Deus. Jonas tinha praticamente morrido afogado. Deus puxa Jonas através da misericórdia dele e fala, vamos começar de novo. Eu estou te dando uma segunda chance. Mas por que será que Jonas recebeu uma segunda chance? Será que todo mundo recebeu uma segunda chance? Será que todo mundo recebe uma segunda chance? Não. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão lembrar de vários casos na Bíblia que não tiveram uma segunda chance. Um bem famoso aí é Moisés, por exemplo. Moisés conduziu o povo no deserto todo aquele tempo. Quando ele chega, Deus fala para ele, fala com a rocha. Ele não fala com a rocha, ele bate na rocha. E Deus vira e fala para ele, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés não tem uma segunda chance. Deus não vira para ele e fala, tá bom, vamos começar de novo. Vamos esquecer que você bateu na rocha. Isso quer dizer que o que o Moisés fez foi mais grave do que o que o Jonas fez? Não, a gente não vai entrar nesse mérito. Não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém, nem ao seu pastor, nem ao nosso pastor, nem a nenhum líder seu julgar o que você fez ou o que você não fez em relação a Deus. Isso cabe somente a Ele. Isso cabe somente a Ele. O que eu estou querendo mostrar para você é que você não sabe se você vai ter uma segunda chance ou não. Por isso a gente precisa aproveitar todas as chances que nos são permitidas e propostas por Deus. Você vendo essa pregação, você assistindo essa pregação no meio de uma pandemia, pode ser que você tenha ligado a transmissão por acaso, ou pode ser que você tenha realmente esteja lidando com um fardo pesado de alguma coisa que você tenha feito e que você não consegue se perdoar por isso que você fez.
Deus está te dando uma segunda chance agora. Ele pode estar te dando uma segunda, ele pode estar te dando uma terceira, ele pode estar te dando uma primeira chance. Eu não sei. Quem sabe é ele. Quem sabe é você. O que a gente precisa ter certeza é que a gente precisa estar atento a essas oportunidades de seguir o plano de Deus. A gente viu o que aconteceu com Jonas na primeira vez, e a gente viu que você seguir o plano que não é o de Deus para a sua vida é uma decadência, você vai de mal a pior. E agora Deus está possibilitando para que Jonas vá e faça diferente. E ele faz. Ele faz diferente. A gente vai ver, principalmente no capítulo 4, mas nesse já dá para ter uma ideia, que ele faz diferente, mas não é tão diferente assim. Mas ele faz diferente, ele vai para Nínive, que não era uma coisa fácil realmente. A gente consegue entender que não era uma coisa fácil. Mas ele vai proclamar a mensagem de Deus para aquela cidade, uma cidade de bárbaros, uma cidade que a maldade dela já tinha subido até Deus. Esse termo é o mesmo termo usado para Sodoma e Gomorra, por exemplo. Então a gente pode ver a gravidade dos atos de Nínive. Mas Jonas vai. E o segundo ponto que eu quero trazer para a gente pensar sobre a vida de Jonas é que o que realmente importa é a mensagem de Deus. Não importa a circunstância, não importa quem, não importa como a mensagem está sendo pregada. O que importa é a mensagem. E a gente vê isso no versículo 4 e no versículo 5. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde que os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando a gente olha para essa pregação de Jonas, a gente vê que ela não foi das maiores. A pregação de Jonas teve 6 palavras. Nínive será destruída em 40 dias. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Às vezes a gente para pensar, quando você vai preparar um trabalho de escola, uma aula de EBD ou uma própria pregação, você passa horas estudando, você passa horas lendo, se preparando, você pensa nos pontos da pregação, você pensa em um monte de coisa que tem que ser feito, métodos para você passar a sua mensagem de forma mais clara, de forma mais assertiva. E Jonas faz uma pregação de 6 palavras e a cidade inteira se converte. E a gente pode olhar para a mensagem de Jonas e poder argumentar que Jonas não estava muito afim de pregar aquilo. Porque ele podia ter falado que Deus é amor, eles precisavam se arrepender daquilo que eles estavam fazendo, porque Deus era soberano sobre todas as coisas e que se ele não se arrependesse, a cidade seria destruída. Ele poderia ter explicado um pouquinho melhor a situação. Mas não. Jonas chega lá e prega palavras de juízo apenas. Ele só fala: Nínive será destruída em 40 dias. E quando a gente pensa hoje em dia em palavras de juízo, na sociedade que a gente vive, isso dá arrepio nas pessoas. Isso dá arrepio nas igrejas evangélicas que a gente tem acostumado. Por quê? Porque palavras de juízo, hoje em dia, se transformaram em intolerância, se transformaram em soberba, se transformaram em coisas que não podem ser ditas. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que relativiza tudo. Uma sociedade em que cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta, mas a gente sabe que existe uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Só que quando a gente prega o Evangelho e prega o Evangelho de forma completa, dizendo que se as pessoas não se arrependerem, elas irão para o inferno sim, a gente é taxado como intolerante. Hoje em dia as pessoas estão mudando a essência de Deus e transformando Deus num Deus que é só amor. E as pessoas pregam por quê? Porque é mais fácil você ouvir que Deus te ama, ou é mais fácil você ouvir que você precisa se arrepender e mudar, porque senão você vai para o inferno? É muito mais fácil você ouvir que Deus te ama do jeito que você é. E é verdade, Deus te ama do jeito que você é. Não tiro uma vírgula disso. Deus te ama do jeito que você é, sim. Só que
a partir do momento que você tem um encontro com ele, precisa ter a segunda parte. Precisa ter o arrependimento. Precisa ter a mudança de vida. Porque se não tiver, o evangelho não é completo. E quando a gente simplesmente fala para o nosso amigo que Deus é amor e ele te ama, e para aí, a gente não está pregando a mensagem completa. A gente não está mostrando que se ele não mudar de vida, o destino dele é o inferno. E não porque Deus é mau, mas porque nós somos maus e já somos destinados ao inferno. Ou seja, Jonas não estava afim de pregar para Nínive. Jonas não fez uma pregação toda elaborada. Jonas realmente minimizou as possibilidades que as pessoas de Nínive tinham para poder crer em Deus. Ele obedeceu a Deus, mas sabe quando você obedece, mas não com aquela vontade? No capítulo 4, no nosso próximo encontro, a gente vai ver isso escancarado. Mas ele pregou. E quando as pessoas ouviam que a cidade seria destruída, ouviam palavras de juízo de um profeta, isso já estava subentendido na mente deles que precisava haver arrependimento. O profeta Jeremias, lá no capítulo 18, no versículo 7 e 8, ele fala assim: se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não destruirei como havia planejado. Ou seja, estava subentendido. Quando Jonas pregou, ei, Nínive vai ser destruída em 40 dias, o pessoal de Nínive sabia que eles precisavam mudar. Ele sabia que Deus estava permitindo a mudança. Estava permitindo que eles mudassem. Só que o que a gente vê é que a gente não pode ter medo do evangelho completo. A gente vai ser cada vez mais questionado sobre a verdade absoluta do evangelho. A gente vai ser cada vez mais confrontado pela verdade absoluta do evangelho. E o que a gente mais vê é a pessoa tentando maquiar o evangelho, tentando adaptar a igreja aos padrões do mundo, tentando adaptar a igreja para que ela não seja taxada como intolerante, para que ela não seja taxada como exclusiva. A gente não precisa ter medo do evangelho, gente. A gente não precisa querer maquiar a Bíblia e querer defender Deus para falar que Deus não é intolerante. A gente precisa pregar o evangelho do jeito que ele é. E o evangelho do jeito que ele é amor. Sim, mas ele também exige arrependimento e mudança. Quando a gente prega o evangelho completo, quando a mensagem de forma completa é pregada, Deus age. E não importa quem esteja pregando. Deus age. Jonas estava com a má vontade lá e a cidade inteira se converteu. Já o profeta Jeremias tem 2 livros bíblicos gigantes. E no tempo dele ele pregou e ninguém se converteu. Por quê? Porque não é o pregador, é a mensagem. Então não adianta, e aí a gente também pode extrair essa aplicação para a gente, não adianta a gente ter o nosso pregador preferido e achar que tudo o que ele fala é divino, achar que ele não erra, achar que ele não peca, criar um super-homem, maquiar o nosso pastor como um super-homem. A gente precisa entender que o nosso pastor, tanto o pastor Neto da nossa igreja, quanto os líderes de ministérios, como qualquer pastor que você goste, como qualquer pastor que você assista, eles são tão falhos quanto eu, quanto você. E a gente não pode basear a nossa fé em pessoas. Porque se elas errarem, a nossa fé despenca. A gente precisa basear a nossa fé em Deus. Tem um professor meu no seminário que ele contou uma história pra gente que assim que ele se formou no seminário, ele foi chamado para pregar numa igreja. Não lembro direito, foi bem no começo do seminário que ele contou essa história, mas eu lembro da essência. Ela casa bem com esse assunto. Ele foi convidado para pregar na igreja, ele tinha acabado de sair do seminário, ou seja, ele ainda estava nervoso, ele não conseguia expressar bem aquilo que ele queria. E ele foi e ele pregou na igreja. E quando ele acabou de pregar, ele
sentia na cabeça dele, e ele tinha certeza que ele não sabia onde enfiar a cara de tão ruim que tinha sido a pregação dele. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz aqui? E aí ele fez um propósito, e ele falou, eu só volto a pregar depois que eu souber pregar. Eu vou aprender mais. E ele ficou, se eu não me engano, foram 2 anos sem pregar, mesmo depois de ter acabado o seminário. Se eu não me engano, não tenho certeza da data, se foi 2 anos ou 1 ano. Eu sei que ele ficou um bom período sem pregar, porque ele colocou na cabeça dele que ele precisava aprender. Enfim, passou o tempo, virou um pastor, muitos anos de ministério, um ótimo pregador se tornou. E muitos anos depois, ele foi chamado para pregar naquela mesma igreja, da pregação dele, que ele tinha feito, que ele não sabia onde enfiar a cara. E ele voltou para aquela igreja. E ele pregou de novo naquela igreja. E dessa vez ele pregou bem, pregou já com tudo aquilo que ele tinha aprendido. E teve certeza na cabeça dele que a pregação tinha sido boa. Quando acabou a pregação, chegou o irmão da igreja, se não me engano era diácono da igreja. Chegou para ele e falou assim, pastor, eu sou eternamente grato pela sua vida, porque naquela data, tal, no dia que você veio pregar aqui pela primeira vez, eu estava afastado da minha família, eu estava no mundo, eu estava afastado de Deus, eu não sabia o que eu fazia da minha vida. E ouvindo aquela sua mensagem, Deus me transformou, Deus me trouxe de volta para a igreja e hoje eu estou aqui, firme e forte na igreja, graças àquela pregação que você fez naquele dia. Ou seja, a mensagem de Deus, ela age, o Espírito Santo age independente das nossas convicções. É claro que a gente precisa se preparar. Quem me conhece sabe que eu sou o mais adepto possível à preparação de pessoas para o ministério, de pessoas para liderarem. E a gente precisa fazer isso. Isso não isenta, a ação do Espírito Santo não isenta o pastor de preparação. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus age através da vida daquele que se dispõe verdadeiramente a servir a Deus. E às vezes você não se sente preparado para chegar nesse mundão aí, nessa sociedade caótica que a gente tem vivido, e pregar para a pessoa do seu trabalho, e pregar o evangelho para a pessoa que convive com você. Às vezes você acha que você não tem capacidade para isso, que você não sabe quais textos bíblicos usar, que você acha que você não sabe como pregar o evangelho. Se você está verdadeiramente disposto, Deus vai te usar. Assim como ele usou Jonas. E mesmo sem a vontade plena de Jonas, Deus usou. Ele vai usar você. Você não precisa de uma preparação teológica para poder pregar para o seu irmão, pregar o evangelho para o seu vizinho, pregar o evangelho para a sua família. Deus te capacita. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de fazer a diferença nessa sociedade do caos que a gente tem vivido. O terceiro ponto, e agora a gente passa a olhar para Nínive e não para Jonas, e a gente pensa um pouquinho na reação de Nínive à pregação de Jonas. E o que a gente consegue, e a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus não derrama juízo sem antes oferecer a sua graça. Deus não derrama juízo antes de oferecer a sua graça. A gente vê isso no versículo 6 até o versículo 8. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quando a gente pensa em Nínive, gente, a gente está vendo uma cidade que foi profetizada contra ela a destruição. Ela estava vivendo o caos. Ela já vivia o caos pecaminoso. E quando vem o profeta de Deus e profetiza contra ela, a cidade de Nínive será destruída. Ou seja, foi dada o decreto. Foi dada a afirmação que Deus iria destruir. Já era. Eles estavam à beira do colapso. Eles estavam vivendo um caos. E a única ferramenta de salvação que eles tinham era o profeta Jonas. Um profeta que não queria que eles se salvassem. Ou seja, eles não tinham ferramentas para a salvação. Eles estavam entregues a um destino de destruição.
Eles tinham 40 dias para serem destruídos. Eles começariam ali a sua quarentena de destruição. Eles iam ter 40 dias, não é uma quarentena igual a nossa, que já passa de ano. Mas a quarentena deles duraria exatamente 40 dias para a destruição. Quando a gente olha para a nossa situação, como o Marquinhos orou, para uma situação caótica também, beirando colapso, em que a nossa ferramenta que a gente tem à disposição, que seriam o sistema de saúde, que seriam os governantes, também a gente não tem esperança, porque a gente está vendo tudo prestes a colapsar. Quando a gente olha e a gente vê que a gente está há mais de ano na nossa quarentena e as coisas numericamente só pioram, a gente achava em março de 2020, em que o pico seria em abril de 2020, maio de 2020, junho de 2020. A gente está em março de 2021 e as coisas só pioram. A gente não vê ferramentas para sair disso. A nossa esperança está cada vez indo mais longe, indo embora. A gente se encontra numa situação muito parecida com a de Nínive. Nínive não tinha o que fazer. A gente não tem o que fazer. As nossas mãos estão atadas. Eu não consigo chegar e poder parar com a pandemia. Você não consegue, ninguém consegue, por mais que a gente queira. Só que Nínive tinha uma coisa que eles poderiam fazer. E foi exatamente aquilo que eles fizeram. Eles clamaram a Deus. Eles quebrantaram o seu coração diante de Deus. Clamaram pelo dono da salvação. Por aquele que Jonas, mesmo no capítulo anterior, termina o capítulo falando que a salvação vem do Senhor. É aí que Nínive acerta. E ela olha para a situação e fala: só posso clamar ao Senhor. Quem sabe não sejamos destruídos. E eles convocam um jejum. E aí quando a gente está vivendo um monte de decreto, e os nossos decretos tudo bagunçado, uma cidade decreta uma coisa, outra cidade decreta outra coisa, e vem um decreta por cima do outro, e a gente não sabe mais qual decreto está valendo. Vem o rei de Nínive e traz um decreto para Nínive. E o decreto é que nem mesmo os animais poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência. Olha que decreto bonito que o rei de Nínive traz para a cidade. E quando ele fala que nem até os animais tinham que participar do jejum e se cobrir de pano de saco, a gente fica, peraí, animal participar de jejum e se cobrir de pano de saco? Eu não estava nem entendendo. E é literalmente isso, gente. Era literalmente isso. Eles cobriram os animais com panos de saco. Panos de saco eram roupas de tecido muito bruto, que simbolizavam arrependimento. Quando a gente vai ver diversas passagens bíblicas que quando as pessoas se arrependem, elas vestem com roupas de saco e que se quebrantam diante de Deus. E eles colocaram até nos animais isso. Por quê? Por que nos animais? Porque naquela época a sua riqueza era mensurada pelo tamanho do seu rebanho, era mensurada pela sua posse. E quando o rei decreta isso, ele está dizendo o quê? Não só as pessoas dessa cidade, mas tudo o que existe nela pertence ao Senhor. Não só a minha vida, mas tudo aquilo que eu tenho posse pertence ao Senhor. Ele estava destinando a Deus, ele estava colocando diante do altar tudo o que eles possuíam. E aí tem os críticos que podem falar: mas será que isso não foi por causa do medo? Que eles seriam destruídos? Se eles não tivessem com medo, eles não teriam feito isso. Ou seja, será que essa salvação, esse arrependimento foi verdadeiro? Sabe quem responde isso? Nosso próprio Senhor Jesus. Lá no capítulo 12 de Mateus, no versículo 38, ele fala assim: o sinal de Jonas. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera.
mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Ou seja, Jesus fala para os judeus que os assírios de Nínive condenarão eles no dia do juízo. Isso era uma afronta gigantesca. Mas o que Jesus está falando? A salvação não pertence a um povo. A salvação vem do Senhor. E ela é para todos. Nínive se converteu de verdade, através de palavras de juízo de Jonas. E aí que a gente vê que antes do juízo, Deus derrama a sua graça. E Ele dá a oportunidade. E Ele dá a chance. E Nínive aproveitou. Aquela geração de Nínive aproveitou. A gente vai ver que mais para frente Nínive foi destruída. E hoje nem existe mais. Por quê? Porque aquelas pessoas morreram, veio uma nova geração, de novo se afastou do Senhor e foram destruídos. Mas aquela geração, aquelas pessoas, aquela cidade, segundo o nosso próprio Senhor Jesus, vai estar no céu, no dia do juízo. E vai estar condenando aqueles que se dizem mestres da lei. Aqueles que eram falhos, que eram bárbaros. Mas por quê? Porque se converteram de verdade. Porque se quebrantaram, porque se arrependeram dos seus maus caminhos. E para terminar, no versículo 9 e no versículo 10. São versículos que muita gente usa para polemizar as Escrituras, mas que fala: quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente, e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. A NVT optou por traduzir a expressão por voltar atrás. A maioria das literaturas, das traduções bíblicas, optam pela expressão se arrependeu. E aí a gente para pensar, mas peraí, como Deus se arrependeu? Tem diversas passagens bíblicas que falam que Deus não se arrepende. Lá em Juízes vai falar que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aí vem em Gênesis 6, vai falar que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Em Gênesis 3, em Jonas 3 vai falar que Deus se arrependeu de destruir Nínive e mudou de ideia. Jó 42:2 fala que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E essa é a última aplicação que eu trago para a gente hoje. Quando a gente olha e vê que Deus se arrependeu, e de maneira bem rápida, porque não é esse o foco, mas isso daqui é um antropomorfismo, que quer dizer o quê? O autor bíblico, com suas capacidades humanas, está tentando descrever a ação de Deus com as suas próprias palavras. E muitas vezes, a gente, como humano, a gente não tem capacidade de descrever Deus com as nossas próprias palavras. O nosso idioma não consegue descrever as ações de Deus com as nossas próprias palavras. Então, muitas vezes, durante a Bíblia, nas passagens, a gente vai ver antropomorfismo, que é o quê? Que é o autor tentando descrever Deus com aquilo que ele entende, com aquilo que ele conhece. E a gente vai ver, por exemplo, muitas passagens, a gente falando que, lá em Gênesis, por exemplo, uma que veio na minha cabeça agora, quando fala que Adão e Eva ouviram os passos de Deus no jardim, a gente vai ver, por exemplo, em Jonas 1 e 2 aqui, que vai falar que, no Jonas 1, que Deus providenciou o peixe. Já em Jonas 2 vai falar que Jonas orou e o peixe veio. Ué, mas o peixe veio porque Deus providenciou ou porque Jonas orou? Isso é um mistério de duas coisas que andam juntas, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. A gente não consegue separar essas duas coisas. Deus é soberano e todos os planos dele, nenhum deles pode ser frustrados. Isso não me exime do meu quebrantamento e da minha vida de oração. Porque isso anda junto. Você não pode separar uma coisa
da outra. A gente precisa crer e saber que a salvação de Nínive já estava estabelecida por Deus antes da criação do mundo, na eternidade, assim como a minha vida e a sua vida. Isso não quer dizer que Nínive não se arrependeu. Isso não quer dizer que Nínive não se quebrantou. Por quê? Porque as duas coisas andam juntas e precisam andar juntas. A gente precisa crer e ter fé num Deus soberano, num Deus que não tem plano que seja frustrado, porque é isso que nos faz viver, é isso que nos dá as forças. Se a gente olha para a nossa sociedade, para esse caos que a gente tem vivendo, pelos hospitais lotados, que se a gente ficar doente, a gente não tem para onde ir. A situação que a gente tem vivido desesperadora. A gente vai fazer o quê? Se desesperar. Não tem saída. Mas a gente precisa crer que tudo isso passa pelo plano de Deus. Para mim, para a nossa sociedade, para o nosso país e para o mundo. Assim como passou pelo plano de Deus a salvação de Nínive, daquela geração de Nínive. E é com essa palavra de esperança que eu quero terminar o sermão de hoje. A gente precisa crer que está tudo debaixo da soberania de Deus. Se a gente não crer, se a gente não descansar nele, a gente entra em desespero. A gente precisa se apegar, a gente precisa melhorar nossa vida de oração, a gente precisa melhorar nossa vida devocional, a gente precisa melhorar nossa comunhão como irmãos. Para quê? Para que juntos a gente consiga ter a esperança de que isso vai passar. De que as coisas vão melhorar. Quando? Não sei. Mais um ano? Não sei. Espero que não. Espero que no máximo no final do ano, com a vacinação, tudo já esteja resolvido. Quero crer nisso. Quem sabe antes, por um milagre, apareçam mais vacinas e a gente consiga sair dessa situação. Espero que o mês que vem a gente possa estar reunido aqui como jovens de novo. Mas não sei se isso vai acontecer. Mas eu tenho esperança. Não no meu governo, não na minha sociedade, não no meu país, mas em Deus. No Deus que é soberano e que não tem nenhum plano frustrado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua soberania. Muito obrigado porque o Senhor agiu em Nínive, assim como o Senhor age no Brasil. Muito obrigado porque a tua misericórdia, a tua graça sempre vem antes do teu juízo. Porque se não fosse assim, nós estaríamos condenados ao inferno, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia. Te agradeço pelas tuas segundas chances, pelas terceiras, pelas quartas, pelas infinitas chances que o Senhor nos dá, Senhor. Que essa noite seja mais um momento de a gente poder se apegar a essa nova chance que o Senhor está nos dando. Que seja uma chance de mudança, que seja uma chance de aumento de fé, que seja uma chance de aumentar a nossa esperança, que seja uma chance de transformação de vida, assim. Que o Senhor realmente nos capacite, esteja andando ao nosso lado, esteja caminhando conosco, esteja nos fortalecendo, esteja fortalecendo a nossa fé, esteja fortalecendo a nossa saúde, Senhor, para viver nessa sociedade que a gente tem vivido. Tanto saúde física quanto saúde mental, Senhor. Estamos tão exaustos, estamos esgotados, Senhor. E te peço por forças. Forças no Deus que cremos que criou os céus e a terra, é soberano e nenhum plano pode ser frustrado, Senhor. Cuide do nosso retorno, cuide de cada um em casa, dê força, dê saúde, dê ânimo, dê esperança, para que a gente tenha mais uma semana, mais um mês, mais um ano de esperança renovada ao seu lado, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.